Olá a todas, todes e todos, bem-vindos aos Diálogos Despatologizantes, o podcast do Despatologiza, o movimento pela despatologização da vida. Desculpem. Precisamos falar sobre drogas, as ilícitas, óbvio. Aliás, está aqui uma boa questão que me intriga. Quais são os critérios para definir quais são as substâncias psicoativas que são legais e quais não são? Se a cocaína, as anfetaminas, o metilfenidato têm os mesmos mecanismos de ação e as mesmas reações adversas, não estou falando em efeito colateral, estou falando em reações adversas, inclusive dependência química, por que a cocaína é uma droga ilegal e a anfetamina é remédio? Porque a anfetamina é contraindicada em adultos por provocar dependência química e o metilfenidato é dado para crianças tranquilamente. É só um comprimidinho para controlar. Quais são os critérios para isso? Bom, se vamos falar de drogas, também precisamos falar da guerra às drogas. Desculpem, eu errei. É guerra aos dependentes químicos, pretos, pobres e periféricos. As drogas seguem impávidas, sem sequer um arranhãozinho. Será que é porque, como toda guerra, essa também é movida por ganância de poder e dinheiro? Será que essa guerra também não rende muito? E falo em guerra aos dependentes químicos, que também são pretos, pobres e periféricos, quando nós constatamos o desfinanciamento dos CAPS-AD, o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, um espaço inserido na RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, que faz parte da política pública de saúde mental do Brasil, e que é um espaço destinado a acolher, respeitar, cuidar, tratar pessoas que sofrem de dependência química. Aliás, outro lado do prisma dessa guerra aos pretos, pobres, periféricos, dependentes químicos, é o hiper-mega blaster financiamento público das não comunidades antiterapêuticas. Acho que a gente precisa usar o nome certo. Não comunidade antiterapêutica, que rende muito. A política de saúde mental é constantemente alvo, tanto pelos seus recursos, como por seus propósitos centrados na qualidade de vida dos seres humanos, e é alvo de ataques de toda a ordem, inclusive por religiões que lucram com essas não comunidades, não terapêuticas. Não posso deixar aqui de falar também de médicos e outros profissionais que lucram com internações, especialmente as compulsórias, e com clínicas, ou outro nome qualquer, que são os manicômios modernos. Este é o quadro hegemônico. Mas tem muita luta, muita coragem, muita resistência, brigando pela extinção, de fato, de tudo que se assemelhe a manicômios. Não importa o nome glamourizado que o dono dê à instituição, é sim um manicômio. Uma luta por políticas públicas voltadas ao cuidado, de fato, de pessoas que vivenciam e sofrem o uso radical de drogas. Eu sou Maria Aparecida Afonso Moisés, professora titular de pediatria da Unicamp e militante do Despatologiza. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Luciana Toni de Lima e Silva Surjus. Luciana é uma amiga muito querida e é uma referência na luta antimanicomial no Brasil. A Lu é terapeuta ocupacional, doutora em saúde coletiva, docente do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva da Unifesp e é pós-doutoranda em psicobiologia. A Lu também é líder do grupo de estudos, pesquisa e extensão diverso, que eu adoro o modo como diverso está escrito, bem diverso. Então, é grupo de estudos, pesquisa e extensão diverso, saúde mental, redução de danos e direitos humanos. Além de tudo isso, ela tem se dedicado aos estudos de metodologias de cuidado participativo e emancipatório, a construção colaborativa e a democratização do conhecimento e a regulamentação dos usos da maconha, com ênfase na promoção de equidade e recuperação social.
Lu, obrigada, em meu nome, em nome do Despatologiza, por estar aqui no 11º episódio dos Diálogos dos Patologizantes, inclusive com o título que você sugeriu. Esse é o 11º episódio com o título Sem Noiar na Droga. O cuidado a pessoas em uso radical de drogas na perspectiva da redução de danos. Lu, não posso deixar de perguntar, por que sem noiar nas drogas? Oi, minha querida, é uma alegria estar aqui com você, engrossando esse caldo, né, dos diálogos que vocês do Despatologiza nos dispõem, né, para nos fortalecer e nos juntar, né, nessas diferentes trincheiras. E acho que eu quis começar com essa provocação do sem noiar nas drogas, Cida, pensando aí muito numa outra amiga querida, que é a Gabi Barreiros, né, que foi quem me introduziu na política de drogas. E a Gabi sempre brincava com isso, né? Assim, para a gente promover um bom cuidado, a gente tem que parar de noiar na droga, né? Porque as pessoas vêm até nós buscando, né, uma relação mais interessante, né, com a vida, né, com as outras pessoas, né, com os serviços, as instituições, e muitas vezes há uma antecipação de quais são os problemas, né, e uma antecipação daquilo que eu vou ofertar como cuidado, antes mesmo de me relacionar com essa pessoa, de conseguir efetivamente ouvi-la e de conseguir colocar os nossos conhecimentos profissionais à disposição de transformações na vida, né, sendo guiadas pelas necessidades concretas das pessoas e pelos seus desejos. Então, a Gabi sempre brinca assim, se a gente noiar na droga, a gente para de enxergar a pessoa, né? E o Claude Levi-Strauss, que né, foi um psiquiatra francês, que trouxe muitas contribuições, né, com a compreensão psicodinâmica, né, do uso de drogas, ele vai dizer, a gente está sempre diante um elemento, né, um fenômeno complexo, que parte de uma pessoa, né, que tem uma personalidade, tem os seus recursos, essa pessoa ela está inserida, né, num contexto social, também, né, com recursos, barreiras, possibilidades, opressões, né, e ela faz uso de uma substância, né, que tem efeitos específicos, né, sobre a sua experiência. E se a gente desconecta esses elementos, se a gente escolhe um desses elementos para focar as nossas atenções, a gente pode estar deixando de ver, né, relações muito significativas que estejam sustentando, né, as possibilidades de estar na vida das pessoas, né? Então, o Claude Levi-Strauss vai dizer, olha, me preocupava muito quando eu me deparava com um resultado que era, entre os meus pacientes, os que mais se matavam eram os que tinham conseguido parar de usar droga, né? Então, esse fenômeno do uso de drogas, ele é muito complexo, e o risco da gente noiar na droga é a gente perder as pessoas, né? E essa guerra, como você bem diz, Cida, que é um mote, né? Que acaba dando contorno às nossas concepções do que é droga, aos esforços, né, e investimentos em relação a políticas que caminhem para um certo resultado que eu entenda como positivo, acaba por reproduzir, né, diante da nossa história, né, enquanto país, enquanto população, especificamente no Brasil, outros países também fazem essa crítica, né, ter a política de drogas como justificativa de avançar, né, na segregação, na exclusão, no encarceramento e me fugiu o termo, mas tá me vindo à cabeça a extinção, porque é quase isso, né? Porque é uma... destruição, né? Não sei se era isso, mas é uma destruição da pessoa. Da pessoa, das suas possibilidades culturais, da sua comunidade, do lugar que ela vive, da sua memória, né? Então, a gente tem uma repercussão também na prática clínica, né? Então, é um fenômeno complexo, né?
e que se a gente noiar na droga e antecipar que o problema das pessoas é o seu uso de drogas, a gente vai perder a oportunidade de conhecer as pessoas e, de fato, estabelecer processos de transformação, né, interpessoal, comunitária, né, enquanto sociedade. Desculpa. Lu, você tem uma experiência bastante grande na luta antimanicomial, né? E depois com a gestão autônoma de medicamentos e agora com a redução de danos. Eu acho que você podia contar um pouco sobre isso tudo para a gente, porque eu acho que é uma experiência muito grande que você tem e muito rica. Querida, eu digo que eu sou uma fechadora de hospício, né, que entendeu que a bola da vez são as pessoas que usam drogas, né, que têm problemas relacionados, né, a esse fenômeno, né, uso e comércio de drogas, né. Então, eu inicio a minha experiência profissional, né, como terapeuta ocupacional, já na rede de atenção psicossocial no município de Campinas, e num processo muito rico, né, muito pujante de desinstitucionalização, né, da gente construir redes territoriais de cuidado para a sustentação de uma prática extra-hospitalar, né, fora dos percursos de captura, né, do desejo de encarcerar, né, como resposta terapêutica. E aí vivo essa experiência muito intensa em Campinas de poder acompanhar o fechamento de hospitais psiquiátricos, abertura de redes comunitárias, e vou fazendo esse meu trânsito, né, muito apaixonada também pela gestão da rede de atenção psicossocial, né? Então, eu vou fazendo esse percurso de coordenar também CAPs em processo de transformação para funcionamento 24 horas, fui para o Ministério da Saúde compor a equipe nacional, né, de saúde mental na gestão do professor Roberto Schikanori, e de lá eu vou para o município de Sorocaba, né, coordenar um grande processo de desinstitucionalização, o maior processo de desinstitucionalização do Brasil, que envolvia o fechamento na região de Sorocaba de 7 hospitais psiquiátricos e só na cidade de Sorocaba 4 hospitais psiquiátricos, né, onde toda a ideia de uma rede de atenção psicossocial já tinha sido capturada pelas próprias empresas donas dos hospícios, né? Então, Sorocaba tinha quase, acho que mais de 3.000 leitos, né, de internação em hospital psiquiátrico, 10 CAPs, 2 ambulatórios, 13 residências terapêuticas, e era tudo basicamente dos mesmos donos dos hospícios, né? Então, tendo ali um convívio onde os CAPs alimentavam o hospício e o hospício alimentava que pudesse se ganhar mais dinheiro com as residências terapêuticas também. Então, um processo criminoso, né, que houve uma intervenção judicial importante, né, uma decisão judicial convocando, né, e deliberando sobre os municípios, o Estado e a União de substituírem integralmente esse modelo, né? E aí, depois da experiência de Sorocaba, que a gente viveu também muito intensa, porque era bastante gente que queria que a gente desaparecesse, né? Então, a gente não sabia muito bem se morresse de bala perdida, quem é que tinha atirado, né? Porque eram muitos interesses de toda a ordem, né? Interesses econômicos, interesses... Bala dita perdida, né? Bala dita perdida... supostamente perdida. Exato, exato. E aí a gente saiu, né, daquele processo aprendendo muito, mais vivos, né, mas muito machucados, e já nesse percurso, né, de Ministério da Saúde, implementação de rede de atenção psicossocial e vinda né, voltando para São Paulo para esse grande processo de desinstitucionalização, poder ver a força com que vinha emergindo as comunidades terapêuticas, inclusive nesses territórios em processo de desinstitucionalização, como uma saída para o fim do hospício. Então, isso é muito curioso, porque ali no município de Sorocaba, a gente, com todo aquele esforço, né, de fechamento dos hospícios,
e o município vinha construindo em paralelo uma validação do lugar das comunidades terapêuticas como um novo espaço, né, que não era o velho hospício, para responder à emergência, né, dos problemas de drogas, que a gente vai lembrar que foram, né, e continuam sendo mote de muitas campanhas, né, eleitorais. Então, eu me lembro de um dia, a gente com aquela luta de fechamento de hospício, abertura de residência terapêutica, Câmara chamando sem parar, televisão querendo, sem parar, as pessoas em crise, né, por não saber os rumos, né, da sua vida. E aí me liga um promotor de justiça e diz assim, acabei de fechar uma comunidade terapêutica, vai lá, ver o que vai fazer com as pessoas, né? E aí eu chego lá, Cida, tinha um monte de gente, o Ministério Público tinha chamado o delegado, que tinha prendido todos os funcionários, e aí um monte de gente preso, né, naquela casa, naquele espaço. Eu encontrei 2 pessoas muito adoecidas, né, um paciente com uma experiência psicótica grave, que estava lá no meio, né, a gente costuma ver que nas comunidades terapêuticas tem os quartinhos do F20, sabe? Então tem os psicóticos também, que eles põem num cantinho lá, e dizem pra gente assim, se der droga, ele usa também. Enfim, né? E um outro senhor vindo de um processo de longas internações. A exclusão dentro da exclusão. Sim, sem dúvida. A segregação dos segregados. Sem dúvida. Perfeito. Era uma das comunidades terapêuticas. A família pagando muito. Vendendo carro, apesar do financiamento público, e alguns até preconizando da ração, né? Para eles, que vários morreram, foi no governo Dória, com uma comunidade terapêutica católica, né? E que morreram algumas pessoas por desnutrição grave, e foi preconizado uma ração para eles. Que já era bastante, né? Porque, afinal, são não humanos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu me lembro, esse hospital, assim, o maior hospital de Sorocaba, que era um hospital de 500 homens, todos tomavam polivitamínicos, né? Porque as pessoas morriam de frio e de fome, com os donos nos seus carros importados, nos seus jalecos brancos, ganhando recursos do SUS e da interdição civil, né, com benefício de prestação continuada de cada cabeça, que era assim que eles chamavam as pessoas internadas, né? Então, naquele momento, fechando esse espaço de violência, a gente foi se deparando com o crescimento desse outro espaço de violência, que aparecia ali como uma nova solução, né, para os velhos problemas, né? E a gente consegue, né, em Sorocaba, até um certo momento, enfrentar, né, essa discussão, colocando na mesa que se tratava de uma perpetuação da violência e que a gente não iria compactuar com essa solução, né, como se assim o fosse. Então, eu acho que esse percurso foi me ensinando muito, né, nos processos clínicos, nos processos de gestão, e aí me movem muito para essa perspectiva, então, que eu venho chamando de cuidado emancipatório, né? Então, de pensar a gestão autônoma da medicação como uma estratégia de cuidado que coaduna com as proposições da nossa reforma psiquiátrica brasileira e faz avançar no protagonismo efetivo das pessoas, né, diante dos processos de medicalização, de medicamentalização, a redução de danos, né, como uma estratégia de cuidado, e mais do que isso, uma chave de leitura, né, em relação ao problema de uso de drogas, né, e as questões que estão associadas, né, a uma experiência mais radical de uso de drogas, e tenho olhado, né, para processos formativos que possam avançar de modo teórico-prático em experiências concretas de sustentação, né, de práticas efetivamente emancipatórias e com participação da comunidade, né? Então, eu acho que o que mais me deixa feliz hoje, né, num cenário tão que nos entristece tanto, né, de um avanço da extrema-direita, a força do capital, né, melhor do que nunca, com poucos espaços, né, de institucionais de resistência, acho que a extensão universitária tem
sido a minha grande trincheira para estar junto com a comunidade construindo essas soluções e podendo enfrentar, né, essa onda muito grande, né, de retomada desses processos de exterminação das pessoas, oferecendo experiências concretas de resistência e de práticas de baixa exigência, de produção de autonomia e de produção de emancipação. Lu, acho que é super importante que você fale dessas suas práticas, dessa sua experiência. É fundamental isso, até porque eu sei que é algo bastante rico e você precisa compartilhar isso com a gente aqui. Mas antes, eu queria que você falasse, explicasse rapidinho o que é gestão autônoma de medicamentos e o que é redução de danos. Perfeito. Então, a gestão autônoma da medicação, ela é uma estratégia de cuidado, né, que foi desenvolvida no Quebec, no Canadá, por uma demanda e uma proposição, né, das próprias pessoas em cuidado em saúde mental que faziam uso de psicofármacos, né? Então, numa perspectiva de que as pessoas queriam saber mais do que elas usavam, queriam participar mais das decisões em relação ao uso de medicação e queriam ser instrumentalizadas a manejar o seu tratamento medicamentoso de modo a não ter tantos prejuízos, né, como tinham numa tentativa de retirada, num manejo inadequado, né, e diante da solidão, né, com inúmeras barreiras de acesso a profissionais médicos que pudessem dialogar e negociar esse uso, né? Então, é uma proposta que nasce dessa demanda, né, das pessoas em tratamento, em uso de medicação, e numa aliança com a universidade, eles produzem, então, essa estratégia de gestão autônoma da medicação, que vai propondo um caminho de recuperação das pessoas das rédeas da sua própria vida, né? Então, lembrar um pouco quem as pessoas são para além do seu diagnóstico, lembrar um pouco de que motivos levaram as pessoas ao tratamento em saúde mental, que motivos levaram as pessoas a começar o uso de medicamentos, né? Refletir, né, e compreender melhor os efeitos dos medicamentos, as suas indicações, as suas contraindicações, as suas interações, né? E para que a pessoa pudesse avançar na tomada de decisão mais protagonista, né, do que querem seguir, né, na sua prática de cuidado e em relação a esse predomínio, né, e muitas vezes né, a única estratégia de cuidado em saúde mental que as pessoas acessam, né, e que trazem também uma série de prejuízos, né. Então, a gente tem muitas experiências, né, de pessoas que vão dizer não consigo viver sem medicamentos, né? Isso me sustenta, alivia minha dor, me torna possível, né, enfrentar as dificuldades do dia a dia. E outras tantas pessoas, né, que vão dizer, eu tinha um quadro depressivo e hoje eu me mantenho num quadro depressivo, ganhei 30 quilos, estou hipertensa, estou diabética. Né? E outras pessoas, olha, eu continuo ouvindo vozes, mas agora eu não tenho desejo sexual, não tenho ereção. Né? Então, como é que a gente abre espaço e tempo, né, para produzir uma crítica sobre o lugar do medicamento no controle dos corpos, né, nos espaços de reforma psiquiátrica? Que não é uma discussão simples de fazer e a gente encontra bastante resistência, né? Então, a gente traz essa experiência do Canadá e faz um processo participativo de adaptação, envolvendo aí uma expectativa que era fazer a GAN no Brasil se tornar uma estratégia e uma ferramenta para o enfrentamento, né, das práticas manicomiais a partir de dentro dos próprios serviços, né, que são os serviços territoriais de cuidado, os CAPs, né? Então, a gente fez esse processo de adaptação em diferentes CAPs no Brasil, e também com usuários, né, dos serviços de saúde mental, militantes, né, conselheiros de saúde, militantes na área, que pudessem também nos trazer uma outra perspectiva, né, para além dos serviços de saúde, né? Então, a GAN é essa estratégia, ela está hoje, tem um guia, né, que pode ser utilizado para a estruturação de grupos que envolvem
usuários, trabalhadores, familiares, né? Pode ter diferentes composições, é um material de acesso livre, né? E que não se propõe a estabelecer uma relação verticalizada entre profissionais e usuários. Então, tem grupos GAN que são conduzidos inteiramente por usuários, outros que, né, são conduzidos por profissionais, e a ideia é que a gente tenha, de fato, uma cogestão, né, que seja um espaço da gente aprender, né, a problematizar a nossa prática de cuidado em saúde mental, o uso de medicamentos e instrumentalizar para decisões mais informadas, né, e que produzam, portanto, mais efetividade da nossa prática de cuidado, né? Então, essa é a gestão autônoma da medicação. A gente tem feito um debate no Brasil de aproximar essa discussão entre o que a gente considera drogas e o que a gente considera medicamento, né? Então, acho que Cida bem problematizou, né, essa questão de que não há transparência, né, nos critérios de definição daquilo que é droga e daquilo que é medicamento, né? Para a Organização Mundial de Saúde, a gente vai ter esse entendimento, né, de que droga é toda substância externa ao nosso organismo que a gente ingerindo, a gente acessando, né, transforma, né, o modo de funcionar do nosso organismo. E a gente tem aí um processo cultural e histórico de perseguição de populações, né, sob justificativa de guerra às drogas, de algumas culturas e algumas populações exploradas em processos de colonização, né? E isso se perpetua. Então, a gente tem tentado na GAN, principalmente no Brasil, entender que o que é considerado droga ilícita, droga de abuso, também, muitas vezes, um recurso, um remédio que as pessoas estão tentando dar para as suas próprias dores, né, para as suas negligências, para as suas faltas de acesso, né? E a gente se inspira muito em fazer essa aproximação a partir da perspectiva da redução de danos, né? Que também é uma abordagem, uma estratégia, né, uma chave de leitura que nasce de demandas e proposições dos próprios usuários de droga, né? Que vão dizer, nós queremos acessar a saúde, nós queremos viver melhor, nós não queremos morrer, né? Embora queiramos muitos de nós, ou não consigamos muito de nós, parar de fazer uso de drogas, né? Então, como prover cuidado em saúde para pessoas que usam drogas, né? Então, a redução de danos, ela vai se intensificar, né, e vai ganhar uma repercussão internacional no controle da epidemia, na pandemia de AIDS, né, da década de 80, 90, e ela vai se fortalecer como uma estratégia que leva acesso, informação, insumo, né, formas de cuidado, reconhecendo os direitos de cidadania das pessoas usuárias de drogas, né? Então, a redução de danos tem sido aí acho que a grande base, né, do que eu tenho desenvolvido de trabalho na extensão universitária aqui na Unifesp, em Santos, né, pensando como a gente pode formar, né, profissionais, lideranças comunitárias, pessoas, né, comuns a partir da expertise da sua própria experiência, né, como a gente pode ampliar essa rede, essa troca de informações sobre as experiências de uso radical de drogas e todas as vulnerabilidades associadas, e oferecer ali recursos, né, para que as pessoas possam se cuidar melhor, viver melhor, fazer escolhas mais informadas, né, e com uma repercussão comunitária e social, né, para essa recomplexificação, né, do fenômeno uso intenso de drogas. Lu, agora acho que você podia contar para nós a sua experiência do diverso, a sua experiência com as aldeias indígenas que tem na sua região. Acho que você precisa contar tudo isso para nós. Você tem muita coisa muito rica para contar para a gente. Ai, querida, que delícia. Falar, acho que do diverso é falar da menina dos olhos, daquilo que consegue manter a esperança, né? Consegue manter
horizonte, assim, né? Então, o Diverso ele é um grupo de pesquisa e extensão, né, cadastrado no diretório de grupos do CNPq, mas ele tem sido basicamente uma trincheira, né, de sustentação da relação mesmo universidade-comunidade, num esforço de construção de soluções de maneira conjunta, né? Então, o Diverso tem uma composição de docentes, né, pesquisadoras, estudantes de graduação, pós-graduação, trabalhadoras da rede de atenção psicossocial ou do Sistema Único de Assistência Social, mas muito fortemente pessoas com experiência de sofrimento relacionado ao uso radical de drogas e todas as repercussões, né, da aplicação desproporcional, né, da lei de drogas, né? Então, muitas pessoas com experiência de vida na rua, com experiências do sistema prisional, com experiências de estigmatização, de criminalização, com experiências de retirada, né, e barreiras imensas de acesso a direitos muito básicos, né? E dali a gente se propõe a construir conhecimento junto, né? Em reunir aquilo que a gente tem de evidências científicas, né, que precisam ser difundidas, precisam ser colocadas à disposição da comunidade, mas produzindo, né, um compromisso de que esse encontro entre universidade e comunidade seja entendido como um espaço de produção de conhecimento, né? Então, a gente tem tentado superar essa ideia de que eu sou professora, vou dar uma aula, e aí alguém que é um membro da comunidade vai dar um relato, né? Assim, como é que a gente mexe um pouco, né, nessa estrutura de valor, pensando a partir do saber da experiência, né, aquilo que gabarita as pessoas, né, a dizerem também da sua expertise, né, que não é só um relato, né, mas é toda uma produção intelectual oriunda da experiência, né? Então, a gente tem tentado promover espaços de formação, onde a gente tenha na própria equipe essa composição plural e também em cursistas, né, que vêm fazer as formações conosco, e a gente tem aberto também algumas frentes de intervenções territoriais realizadas a partir do próprio grupo, né? Então, a gente tem, por exemplo, um espaço de convivência e redução de danos, toda segunda-feira à tarde, num espaço público, né, chamado Vila Criativa, da Vila Nova, aqui em Santos, e a gente ali com a nossa equipe de quase 30 pessoas, né, recebendo as pessoas em situação de rua e uso radical de drogas, para um encontro de baixa exigência, né, que as pessoas possam vir da maneira que elas estiverem, né, com os recursos que tiverem, para estar conosco, produzindo e sustentando uma convivência na diversidade e o acesso a recursos de proteção e cuidado, né? Então, estou chamando de recursos de proteção o teto, a água para tomar banho, a máquina para lavar sua roupa, um espaço para deitar e descansar sem ser agredido por forças policiais, um lugar que eu posso chegar e que eu não vou tomar geral para entrar, que ninguém vai exigir que eu tenha o RG em mãos, senão eu não vou ser atendido. E como a gente brinca que baixa exigência não é zero exigência, a exigência ali é que a gente tenha um convívio respeitoso e solidário, né? Então, a gente come junto, a gente joga capoeira junto, a gente ouve música, a gente produz manifestações, né? E a gente vai ali instituindo uma certa semente de engajamento no cuidado de si, né, e no cuidado comunitário e do entorno, né, onde as pessoas vivem, né. Essa discussão, né, da redução de danos e dessas práticas emancipatórias protagonizadas, né, pelas comunidades, nos moveram também a intensificar uma relação, né, que vem acontecendo há 4 anos, que é uma relação com o povo tupi-guarani, da aldeia Tabaçu, aqui na terra indígena de Piaçaguera, no município de Peruíbe, onde, num primeiro encontro, né, o Mirinju, que, né, foi o nosso primeiro interlocutor, Mirinju dizia assim: é muito difícil para a gente compreender essa discussão de vocês de uma possível prevenção de uso de drogas, uma preocupação do uso de drogas com crianças e adolescentes, e vocês dão salsichas para as crianças de vocês na merenda escolar. Então, fica muito difícil entender o que vocês estão considerando droga, o que vocês consideram que intoxica, né? E o que preocupa vocês, de fato.
E a gente vai entendendo um pouco com... É sempre a sabedoria ancestral jogando a gente no chão. Puxa, né? No chão, né? E aí a gente ia compartilhando um pouco essa perspectiva da redução de danos, da GAN, e ele dizia assim, essa saúde me interessa, essa produção de saúde me interessa para além do que chega pela CESAI, né? Uma produção que parte do conhecimento das pessoas, da sua cultura, da sua experiência, da sua prática, e se produz junto com elas. E aí ele começa a nos ajudar numa leitura de que ali para a comunidade dele, a redução de danos faria um contraponto à redução jesuítica que havia acontecido, né? E que vem acontecendo, né? Com a influência aí das forças religiosas também sobre as populações indígenas, né? E aí Mirinju vai nos abrindo a interlocução, né, com o povo tupi-guarani, vai nos ajudando a entender essa conexão da saúde mental com a floresta, com a saúde do planeta, né, e com esse resgate e esse fortalecimento cultural como uma grande ferramenta de cuidado emancipatório, né? Então a gente vem construindo essa parceria ao longo de 4 anos, né, pensando a redução de danos nesse lugar da terra indígena e nessa troca, né, entre as pessoas da terra indígena e as pessoas que não têm terra e não têm teto, né, para viver. E esse ano a gente consegue adensar um pouco mais essa diversidade, né, quando a gente começa a pautar a regulamentação da maconha como uma oportunidade de resgate de práticas e conhecimentos ancestrais, né, que foram expropriados, né, que foram criminalizados, e que nesse processo de regulamentação que a gente vive contemporaneamente, caminha para uma reprodução, né, de apartação das possibilidades de participação do que seria, né, um novo mercado, ou do que seria um acesso mais equânime, né, a todos os potenciais que a maconha tem. E aí, avançando nessa pauta, né, juntando toda essa gente diversa, a gente consegue também entender a importância do envolvimento da população de assentados do MST, e a gente consegue agregar essa parceria nesse momento, para a gente conseguir que chegue a essas populações mais marginalizadas essa oportunidade de trazer os seus conhecimentos, né, da agricultura familiar, da agrofloresta, da relação com o planeta, para que a gente possa, de baixo para cima, também participar de processos de regulamentação da maconha que respeitem todos esses valores e que não se deixe sucumbir de novo, né, ao grande capital, né, de novo às grandes corporações que lucram muito com a proibição, né, e com a expropriação desse conhecimento, e que querem continuar lucrando e avançar nos seus lucros a partir do reconhecimento mais recente dos potenciais terapêuticos e industriais da planta, né? Então, eu acho que a gente tem feito, Cida, assim, uma participação, um investimento de energia, né, em agregar populações criminalizadas e marginalizadas para promover trocas e fazer, de fato, uma resistência cada vez mais coletiva, juntando lutas que, em separado, né, podem ser tomadas, né, muito pela força do que é hegemônico, né, e que nos assusta, né, pela sua intensificação nesse momento. Porque, na verdade, a imensa maioria das nossas lutas são uma luta só, né? São uma luta só. E aí a gente perde força porque, inclusive, luta uma contra a outra. Fica menos combativo, exausto, e aí, muito rapidamente, a gente se mata entre a gente, e quem está bem para cima não se afeta por nada disso. Que é bem o caso da guerra às drogas. Sem dúvida. A gente pode chamar de guerra das drogas, né? A guerra dos donos das drogas.
A guerra dos donos das drogas. Porque, Aí a gente fato, começa a falar o nome real. Porque, de fato, quem sucumbe, né, Cida, assim, é toda essa população, né, periférica, pobre, preta, na qual também estão inseridos policiais, né? Então, a gente tem esse confronto, né, entre as forças de polícia e as comunidades periféricas, sendo que boa parte dos policiais, né, são moradores dessas regiões, também acessam poucos recursos, e essa guerra acaba sendo feita, né, movida aí por quem é dono, né, de toda a economia de drogas, né, e isso se estende, né, pelas forças também governamentais, né, são pessoas que já estão ocupando, né, espaços no legislativo, no executivo, no judiciário, e a gente tem uma mortalidade assustadora, né, de pessoas jovens, pretas, periféricas, incluindo também pessoas inseridas nas forças policiais. Na verdade, talvez essa guerra dos donos das drogas, né, ela consiga juntar todas as guerras dos donos, né? Porque é a guerra contra preto, pobre, periférico, mulher, é a guerra do machismo, é o fascismo, a misoginia, a homo... Está tudo junto, está tudo junto. Sim, e é muito essa talvez seja a grande batalha. Né? É a grande batalha, até a vitória final, vamos lá. Mas a guerra dos donos das drogas, né, talvez seja a que dê mais lucro. Sim, é quase inabalável, né? Porque ela articula, acho que da mesma forma, né? Articula com as outras, né? Ela articula com as outras. Essa perspectiva até interseccional mesmo, ela vai articulando com as outras e ela vai produzindo, né, efeitos muito danosos e quase que impossíveis da gente interromper, porque articula tráfico de pessoas, tráfico de armas, tráfico de fronteira, a questão toda do desmatamento, né, por ali que vão escoar, toda a contaminação que existe também, assim, a Baía de Santos é uma baía de cocaína, né? Então, assim, a contaminação aqui é por cocaína, como do Tietê é por antidepressivo, né? Aqui nós temos um mar de cocaína. E sem a devida atenção, né, para essa articulação de fato, né, que esses mecanismos, né, de opressão, de exploração e de violência vão se embrenhando e vão intensificando o seu potencial destrutivo, né? Então, tudo isso, né, que é muito maior e que move toda essa guerra dos donos das drogas, né, é pouquíssimo discutido, né, pouquíssimo combatido, porque o que fica mesmo é uma supervalorização da repercussão na saúde das pessoas, na violência como consequência do tráfico de drogas e não como consequência da própria guerra, né, como estratégia da própria guerra. Então, eu acho que, de fato, assim, a guerra às drogas é um grande mecanismo, né, de sustentação disso que está posto, né, e se articula fortemente com os outros mecanismos, né, de exploração, de violência e de extermínio de populações, né, são genocídios efetivamente, né. É mais um genocídio que está acontecendo, né, Lu? Em todas as guerras, a gente pode dizer que vivemos um tempo de guerras, né? E sim, guerras cada vez mais assustadoras e não humanas, né? E, aliás, a desumanização faz parte de poder fazer a guerra, né? A guerra dos donos das drogas, assim como todas as guerras, precisa desumanizar. Aqui, no caso, vai desumanizar pretos, pobres e periféricos. E mulheres, e trans, e homo, todos aqueles que incomodam e que são, para esses donos das drogas, improdutivos. Sim.
Rendem poucos. Sim. Rendem pouco, né? Sim, sim. Eu acho que me escapou aqui uma coisa que eu queria dizer. Bom, daqui a pouquinho eu lembro. Acha ela aí. Que acho que tinha a ver com essa... acho que tem a ver com a própria origem, né, dos mecanismos globais, né, de controle de drogas e pactuação internacional, né, da guerra às drogas como uma direção, né, das políticas de droga nos países signatários da ONU, né, o quanto ali fica muito expresso, né, Cida, a justificativa de perseguição cultural, né, então o ópio dos chineses, né, nos Estados Unidos a perseguição aos mexicanos, né, relacionando a maconha, aqui no Brasil, né, os artigos científicos, né, a ayahuasca, né, as experiências, a Jurema, a Jurema, né, então todas elas vão sendo criminalizadas a partir do momento, né, que se identificam como um aspecto da cultura de uma certa população a ser combatida, perseguida e exterminada, né? E numa justificativa de articulação global dessas políticas, né? Então, é uma política que vai sendo sensível e adaptável a todos os contextos, né? Que são contextos de exploração e de violência. Então, a gente vai ver isso na origem, né, da criminalização dessas substâncias, né, muito relacionadas a hábitos culturais, né, a valores e práticas culturais de determinadas populações, né, e vão sendo mantidas também na desproporção da aplicação da lei, né, então, se eu pensar, a maconha é ilícita, a cocaína é ilícita, para quem? Né, porque a gente pode comprar pelo delivery, entregar pelo, né, não vou dizer o nome da empresa, né, mas algumas populações não, né? Então, algumas populações vão ser protegidas da aplicação da lei, né? E outras populações vão ser hipervigiadas, né? E desproporcionalmente afetadas pela aplicação dessas mesmas leis, né? Então, a primeira lei no mundo, né, a proibir a maconha é de 1830, né, na nossa então capital do Rio de Janeiro, e que vai dizer de punições diferentes para escravizados e não escravizados, né? Então, escravizados seriam presos, né? E as pessoas não escravizadas, gente, né? Porque é essa a diferença, né? Nesse limite de quem é humano, né? E de quem deve ser, então, considerado... Eles eram mais explícitos, né? Não tinham esse cientificismo, era assumido. Né? E no cientificismo, Cida, os artigos são assustadores, né? É do tempo do racismo científico, então tem ali, né, as expressões descritas, né, como científicas, também dizendo, né, de a maconha como uma substância que traria, que seria uma vingança do povo negro para o povo branco, né? Então, as mulheres brancas fumando maconha, querendo fazer sexo com os homens negros, né? Se descontrolando. Então, assim, uma coisa muito assustadora, porque, assim, utilizada como argumento científico que embasou um processo global de proibição. Sim, é por aí mesmo, né? Sempre o cientificismo. Basta ver, por exemplo, a descrição da doença drapetomania por um médico estadunidense, que era a vontade de fugir, traduzindo literalmente, era a vontade de fugir, de correr para longe sem motivo, que acometia apenas pessoas negras nas Américas. Oi! E ele visitou o Brasil, e o tratamento que ele prescrevia, este renomado médico estadunidense, professor de uma universidade, o tratamento era chibata. E se não fosse suficiente e ainda fosse recorrente, persistente, então tinha um tratamento mais definitivo, né? Que consistia em cortar os dedos dos pés.
provavelmente porque aí você cortava a conexão artelho com o neurônio onde ficava a drapetomania, né? Se a gente lembrar o quanto é difícil ficar em pé sem dedos, andar sem dedos é muito difícil, correr sem dedos é impossível. Então, era realmente um tratamento definitivo, né? Então, é disso que a gente está falando. Talvez tenham dourado, sofisticado um pouquinho mais o modo de descrever, né? Mas continua sempre a mesma, né? E é assim, quer dizer, se a gente pensa nessas substâncias psicoativas que fazem parte de tradições culturais, religiosas, e que são as ilícitas, né? Passa muito pela indústria farmacêutica ainda não ter conseguido se apropriar. E aí essas formulações se tornarão lícitas. Eu estou falando porque eu recebi uma propaganda de ayahuasca em gotas, um frasco de ayahuasca em gotas, para melhorar a ansiedade, a depressão, a falta de agitação, em gotas, um frasco, um medicamento ayahuasca, né? Que ainda não, acho que ainda não era de indústria farmacêutica, mas logo será. Talvez com um outro nome, né? Muda o nome, aí será derivado de, né? Exatamente, aí, eles vão se adaptando, né? É isso, assim, enquanto... sempre um processo de adaptação para continuar tudo como sempre está, né? E para lucrar mais, né? E para lucrar mais. Então, aquilo que a gente vai percebendo, né? Assim, primeiro tem uma apropriação, né? Nesses recursos, né? Que são recursos culturais, recursos ancestrais, né? De cuidado, a apropriação pela indústria farmacêutica, a expropriação, né, a invalidação do conhecimento dessas populações. Então, essas populações não podem mais produzir, porque há que se produzir com extremo cuidado, com muitos recursos, com muitos laboratórios e muitos procedimentos científicos, né, para retornar para populações que possam pagar esse excesso, né, porque essas populações expropriadas desse conhecimento, impedidas de produzir os seus próprios remédios, né, e os seus próprios recursos de cura, elas não vão conseguir acessar isso que chega pela indústria farmacêutica, né, que é extremamente caro e é para poucos. É o que você falou, né, porque essas substâncias que remetem às culturas ancestrais, elas não são usadas como drogas, né? Elas são usadas em processos de cura religiosa. Né? Tem a ver com isso. E isso incomoda demais, né? Porque foge ao controle judaico-cristão. Foge ao controle. Embora foge ao controle do também usam. Tudo é uma questão de poder, né? Passamos pelo poder. Começamos com ele e voltamos a ele. Voltamos a ele. Até porque não saímos dele. Não. Sempre é uma questão de poder e dinheiro. Né? Pode ter outros nomes, mas sempre vai estar ligado a isso. Lu, o que mais você gostaria de falar? O tempo aqui é todo seu, tá? Uma delícia essa conversa. O que eu gostaria de falar? Ai, meu Deus, nem sei, assim. Eu acho que eu venho muito mobilizada pensando isso, Cida, assim, a gente vem de momentos, né, na política nacional, nas políticas estaduais e municipais, né, de muito ataque, né? Sofremos muito ataque, resistimos a muitas tentativas, né, de dissolução, e ainda sofremos né, de não conseguir reestabelecer, né, um mínimo de possibilidade de respirar sem aparelhos para a gente conseguir sonhar futuros, aí pensando nas políticas públicas de cuidado, né, especificamente cuidado em saúde mental, né, no campo de álcool e outras drogas, na efetivação dos princípios, né, de equidade do nosso SUS, do nosso Sistema Único de Saúde.
E aí fico pensando, e queria colocar aqui, né, como um ponto de reflexão para todo mundo que segue nas trincheiras aí desses enfrentamentos, né, se é o melhor caminho seguir na trincheira de tentar avançar para conseguir o mínimo necessário das estruturas que a gente já pensou, né, para o SUS, para a atenção psicossocial, né, ou se neste momento, né, em que a sociedade está tão transformada, né, nesse momento em que a gente já entendeu que não tem investimento novo e que talvez a gente não chegue nem no patamar do que a gente já teve, se a gente não precisaria revolucionar um pouco, construindo outras respostas, que não ficar esperando chegar no financiamento das velhas respostas que a gente construiu. Isso tem me tirado um pouco sono, e de alguma forma me movido muito, porque eu acho que é essa criatividade da reinvenção e da revolução cotidiana que as comunidades têm para contribuir e para nos ensinar, né? É junto dessas comunidades, né? Violadas, encarceradas, perseguidas, criminalizadas, que a gente aprende, né, como sobreviver, como resistir, como reinventar a vida, né, e como produzir potência, cuidado, a partir dos recursos existentes e concretos e saída do discurso, né? Então, isso tem me preocupado um pouco e eu queria aproveitar esse momento, né, contigo, que me inspira muito, né, sempre me convoca muito nos momentos, inclusive, que eu estou mais desesperançosa, né, para convidar mais gente, né, a dialogar, a problematizar e a pensar novos rumos para um cenário que não é o mesmo, né, que está muito transformado e que segue aí numa intensificação dos valores da extrema-direita ganhando uma repercussão assustadora, né, e de um apoio popular bastante preocupante. Acho que saio, né, desse sentido, né, desse sentimento, a partir aí do primeiro turno das eleições municipais, né, onde a gente vê o avanço da extrema-direita, né, e acho que a gente precisa pensar fortemente, né, com os recursos disponíveis e tendo o horizonte mais transparente, mais claro na nossa frente, as nossas necessidades de reinventar as nossas práticas, os nossos serviços, as nossas estratégias, né, pautados pela experiência de quem reinventa a vida todo dia, há séculos, né? Acho que é isso, querida. Lu, obrigada. Acho que realmente é isso, né? A gente nos reaproximarmos, né, das nossas culturas, da nossa ancestralidade, reaprender a ouvir, né? A gente fala tanto, né? Fala tanto de ouvir, mas sempre com uma hierarquia vertical. Não, sempre não, né? Muitas vezes ainda mantendo. E é difícil, porque é abrir mão de um poder também, né? Mas ou a gente consegue fazer isso, né, e realmente se dispor a aprender, a escutar, para aprender e reconhecer que sabemos menos, muitas vezes, e que precisamos subverter mesmo as práticas e as políticas, reinventando. E acho que é isso, é reinventando, renovando e, como você bem disse, aprendendo com quem teve que aprender a fazer isso há mais de 500 anos, né? No Brasil e no resto do mundo há muito mais tempo, né? Realmente eles têm muito a ensinar e obrigada por você ter trazido isto também, né? Temos que aprender com a nossa ancestralidade, né? E aprender de verdade, né? Não é só no discurso, botar no projetinho bonitinho, não, é ir lá, sentar, ouvir, sabe, dizer, não sei, não entendi, explica de novo, né? Volta no dia seguinte, olha, não entendi. É isso, né? Precisamos estar disponíveis e nos apropriarmos da generosidade deles, que ainda estão tentando nos ensinar, continuam tentando.
Aprender qual é o pedaço do céu que a gente vai ter que segurar, né, que a gente ajuda a esticar, a adiar o fim do mundo. Porque já caiu, né? Já caiu 2 vezes, né? E, como ele disse, a terceira vez cai de vez. Então, está na hora de começar a segurar. Está na hora. Lu, obrigada. Obrigada muito em meu nome, em nome da Despatologiza. Na sua apresentação, eu não disse que você é também militante do Despatologiza e faz parte do Coletivo Benes. E é uma amiga muito querida e estamos sempre aprendendo com você, a nossa guerreira mais doce que existe. Obrigada, Lu. Muito obrigada, querida. Amo você. Um beijo para todos.